Muito bem, estamos de volta aqui com os donos da bola, não é? A discussão, ela evidentemente tomou corpo aqui durante o intervalo. Não tem esse negócio de teatrinho, combinação, não. Eu gostaria de estender a discussão, Dimara, e fazer a pergunta a você, mas aumentando, praticamente fazendo uma segunda pergunta também. A primeira delas é, a discussão entre o Júnior e o Juvercy era sobre uma possível crise se o Atlético fosse eliminado da Copa Libertadores, não vencendo o Santa Fé. A outra pergunta, digamos que os dois fiquem, Cruzeiro e Atlético fiquem na Libertadores. É um primeiro semestre perdido na sua avaliação? Aí já os questionamentos aumentarão? Eu acho ilógica a discussão dos dois, porque eles estão falando de coisas diferentes. Uma coisa é perder para o Santa Fé, outra coisa é ficar fora da Libertadores. Uma coisa não tem nada a ver. A pergunta do Genta foi, tem uma crise se perder para o Santa Fé? Fica muito perto Sim, fica, mas é ilógico. Então, é uma situação ilógica. Eu não acredito numa crise de uma equipe tão grande que trabalhou tanto, continua trabalhando e contratando para poder fazer não só uma boa Libertadores, como um bom brasileiro. E acho que a gente tem que afirmar aqui que quando você observa o Atlético, as voltas dos jogadores, a forma como ele está jogando hoje, se ele conseguir se livrar desse início ruim de Libertadores, ele vai classificar e vai continuar na competição. Ponto. Isso é uma realidade e é uma verdade do Atlético. Agora, se os dois ficarem de fora da Libertadores, se está perdido, eu acho que está. Porque eu acho que o Cruzeiro, antes de perder todos os jogadores que ele perdeu, a ideia dele era a Libertadores vem esse ano. Eu tenho o bicampeonato brasileiro. Aí aconteceu tudo o que aconteceu, ele teve que remontar a sua história. E no caso do Atlético, ele sabe perfeitamente que ele tem uma Copa do Brasil extremamente difícil na sequência e uma remontagem para a brasileira. É você ir buscar tudo aquilo de novo. E isso faz com que eles tenham que repensar. Então, quem briga por rebaixamento. A discussão é muito maior do que seja uma crise. É a própria do futebol mineiro. Não, você vai pegar aqui, deixa eu falar. Você vai falar de crise, quem está lutando pelo rebaixamento. Aqui, crise você fala, quem está brigando, quem está com problema, quem não tem comando. Gente, mas isso é muito rasa, superficial. Então, só gritar que você tem razão. Só gritar que você tem razão. Eu tô aqui pra falar a verdade, torcedor. Só gritar que você tem razão. Qual que é a verdade? Que vai acontecer uma crise? A verdade é a seguinte, o São Paulo é o exemplo clássico. Um dos maiores times do Brasil vive uma grande crise no primeiro semestre. Vive uma grande crise? Crise não. Grande crise? Ontem você teve não, grande crise não. Ele passa por problemas, por turbulência. Inclusive, eu leio até o método. Então, essa pergunta sua é inoportuna. Agora, grande crise não. Você pode virar e falar. Agora, o Atlético, porque vai ter uma derrota, sem ter garantia. Aquilo que você falou é fato. Pode estar perto, mas afirmar está fora da Libertadores, você não pode. Agora, você querer colocar crise no Atlético apenas porque o São Paulo está com problema, crise para mim é quem briga por rebaixamento, o São Paulo é grande, tem condição de sair disso. Agora, querer colocar crise no Atlético por conta de uma derrota, isso aí não. E não é Cadu, só o São Paulo, né, Cadu? Com relação à pergunta do Genta, para ser mais objetivo, porque foi para todo lado o debate. Só a derrota para o Santa Fé vai colocar a crise? Eu acho que não. Mas fica num momento estranho, fica num momento de tensão. Sim. Porque, por mais que o clube tenha diversas qualidades, tenha planejamento, tenha um elenco muito bom e tem melhorado nos últimos jogos, está jogando bem, a Libertadores no primeiro semestre é tudo, né? Então, para os dois, né? Não, para quem está na Libertadores, né? E para quem não está na Libertadores, praticamente não tem nada no primeiro semestre. Porque os estaduais são muito chatos, então fica meio arrastado. Eu acho que fica um clima estranho, né? No Atlético se perder esse jogo, porque fica próximo de uma eliminação. Então já vai ficar, a torcedor vai ficar meio cabreiro, mas não vai virar crise na hora, agora. Isso é um comentário balizado, com serenidade, diferente de querer pôr crise. Parabéns, sobre o Cruzeiro, se o Cruzeiro fica na Libertadores, tanto faz, sai na primeira fase, sai mais à frente e tal. Não, isso faz diferença, né? Tem que ser rápido, 30 segundos. Sair na primeira fase, crise, mas na frente depende. Se for contra um grande time, no mata-mata não é crise exatamente. E no Atlético é a mesma coisa. Mas no Cruzeiro com um agravante, o grupo é fácil, né? E a gente não pode perder isso de vista. Se o Cruzeiro ficar nessa primeira fase, mal colocado... Os dois vão classificar.
E eu acho que os dois vão classificar. Acho que o Atlético não perde dentro de casa para o Santa Fé. Olha, muito obrigado a vocês. Eu gostaria de ter mais tempo aqui. O debate é salutar. O programa existe para isso. Muito obrigado a todos. Um forte abraço. Amanhã, a partir de 1 da tarde, a gente está de volta aqui na tela da Band. Grande abraço. Tchau, pessoal.